Há alguns dias o Senhor tem colocado em meu coração começar aqui uma série de pregações, tendo em vista esclarecer alguns pontos básicos da nossa doutrina e da nossa fé. Começando, é claro, falando de como nós nos tornamos um cristão. Como podemos ser salvos? Como podemos chegar ao céu? Esse será o tema central de hoje. É a pergunta que irá guiar a nossa pregação. Como ir para o céu? Quando a gente vai no nosso dia a dia, quando a gente está no nosso dia a dia, nós procuramos muitas coisas na internet. São tutoriais, vídeos ensinando a gente a fazer determinadas coisas. Seja como fazer uma determinada comida, ou como executar um determinado serviço, né? E o título dessa série, né, que não é só hoje querer estar tratando sobre esses assuntos básicos, coisas simples que todos nós devemos saber, esse título eu coloquei Tutorial da Bíblia, que a intenção aqui é ensinar os irmãos alguns pontos fundamentais da Bíblia, como salvação, santificação e como viver neste mundo aqui sendo um salvo. E será feito, né, se Deus permitir, todos os últimos domingos, né? Então nós estamos começando aqui uma série de aproximadamente 5 pregações, 5 estudos, né, falando sobre o tutorial da Bíblia, ensinando coisas básicas da palavra de Deus. Então, irmãos, antes de começarmos a explanar o nosso assunto, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor bendito Deus, maravilhoso eterno Pai, continuamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, neste momento aqui, solene e momento importante, meu Pai, que o Senhor possa vir com o Seu Espírito, o Senhor nos auxiliar, nos iluminar, colocar, Senhor, as palavras corretas na boca dos Teus servos e também, Senhor, abrir o coração das pessoas que precisam, meu Pai, para escutar este evangelho da salvação. Em nome do Senhor Jesus, amém. E como eu disse, a pergunta que vamos responder hoje é uma pergunta simples: como ir para o céu? Uma pergunta popular que toda pessoa que tem noção, a sabedoria, o conhecimento que um dia ela partirá dessa terra, ela deve fazer essa pergunta. Afinal de contas, para onde eu vou após essa vida? Quando eu passar pela morte? Porque disso todos nós sabemos, todos têm certeza. Seja ateu, seja budista, seja qualquer outro tipo de religião, espírita, católico, evangélico, ou qualquer pessoa tem essa noção, que um dia iremos partir dessa terra. E a pergunta mais comum e importante que uma pessoa deve fazer em sua vida, sabe qual é? Qual seria a pergunta mais importante que alguém pode fazer em sua vida? Aonde irei ficar na minha eternidade? E o pós-morte? O que será de mim? Como ir para o céu? A Bíblia apresenta esse mesmo tema em diferentes outras palavras. Ela usa essa pergunta em diferentes maneiras. A Bíblia, quando ela vai falar de um local feliz, um destino maravilhoso após essa vida, ela pode falar de como ser salvo, como receber a vida eterna, um destino feliz após a vida aqui. Como entrar no reino de Deus, como estar com Cristo a eternidade, como estar no paraíso após a morte. E se você nunca se fez essa pergunta tão importante, você deveria dar atenção a ela. Porque as coisas que a gente faz aqui nessa terra, às vezes planejamento de estudos, faculdades, família, construção de um bom serviço, construção de casa, tudo isso é bom, é agradável, tem suas dificuldades, né? Mas é passageiro. Daqui a 100 anos, nada disso vai importar na sua vida, se você não tomou e não respondeu essa pergunta de como ir para o céu. Uma pergunta popular, uma pergunta comum, uma pergunta necessária, uma pergunta que todos devem saber. Como a Bíblia responde essa pergunta? Antes de ensinar esse tutorial de como ir para o céu, nós precisamos primeiro responder a pergunta de por que nós não vamos para o céu ou por que nós não vamos para o paraíso de maneira automática após a morte. Porque o ser humano, após a morte, automaticamente ele não vai para um local de descanso, um local bom. Qual seria a resposta, irmãos?
Por que o ser humano não é salvo automaticamente? Por conta do pecado. Vamos participar, irmãos, para a gente prestar atenção. Vamos ficar atentos. O pecado, irmãos, para a gente entender o porquê a gente precisa de uma salvação, a gente tem que entender por que a gente precisa desse intermediador, por que a gente precisa de uma ação em vida, por que a gente precisa dessa obra de Jesus, por que a gente precisa, então, se livrar da ira de Deus. E a resposta é do pecado. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador de duas maneiras. A primeira maneira é pelas obras que praticamos, as coisas que pensamos e fazemos. Nós cometemos pecado não apenas por ações, mas também por pensamento. Pecado por ação e pecado por omissão. Lá em Tiago, o Ismael vai colocar para nós aí, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, versículo 17. Olha o que diz ali. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Todos somos pecadores. Todos um dia já pensamos algo, a gente passou por determinadas situações, a gente saberia que deveria fazer o certo e a gente não fez. Não sei, talvez um acidente no trânsito que você passou de moto ou de carro e não deu atenção. Não estou com pressa, eu tenho o cara para ajudar ali, mas meu emprego é mais importante. Às vezes você pensou outras coisas. Às vezes você olhou para uma mulher e a cobiçou. Às vezes você é um maldizente, pensa mal das pessoas. Todas essas coisas são pecados. Então, todos nós, todos somos pecadores por prática, por pensamentos. E todos nós também somos pecadores por conta do pecado herdado de Adão. O Binho citou aqui. Deus criou o homem perfeito e o homem sai dessa perfeição, ele peca. E esse pecado, então, passa para todas as pessoas. Isso é dito lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade. Em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha o que ele diz ali. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que um só homem é esse que entrou o pecado no mundo? Adão. Quem que abriu a porta para o pecado ser passado de geração em geração? Adão. Adão nos representava. Adão representava a humanidade. Quando ele peca, é como se fosse que todos os seus descendentes nascessem agora à sua imagem, em semelhança, um DNA corrompido, um DNA pecador. Nós não somos pecadores apenas porque praticamos pecados. Primeiro, nós somos pecadores porque nós temos esse pecado original, né? Então, todos nós somos pecadores. E ainda a gente tem também Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram, todos fizeram o quê? Pecaram. E carecem da glória de Deus. A Bíblia é muito clara que todas as pessoas são pecadoras. Porque às vezes pode ter alguém que pensa que não é um pecador. Mas a Bíblia tem a sua resposta. Se a pergunta foi feita, todos nós somos pecadores? Qual que é a resposta? Sim, com toda certeza. E a Bíblia nos mostra isso. Sabendo então que todos os seres humanos são pecadores, agora eu quero mostrar um método nesse tutorial de como o ser humano passa de ser um pecador para um salvo. Como um ser humano pecador consegue alcançar o céu, consegue alcançar a vitória com Cristo, consegue estar no paraíso eternamente. Agora entendemos que todos nós somos pecadores. O problema é que o pecado nos separa de Deus. E nenhum pecador pode ir para o céu com os seus pecados. Lá em Isaías 59, 2, ele vai falar que as iniquidades, os pecados, as transgressões nos distanciam de Deus. Então esse pecado que nós temos não pode nos levar
para a salvação após a nossa morte de forma automática. Algo tem que acontecer na vida do ser humano, algo deve acontecer na sua vida para que você saia desse estado de pecador e agora passa para o estado de justificado, de perdoado, de uma pessoa salva, uma pessoa apta a alcançar a salvação. Pois ninguém merece. Se você não sair desse estado de pecador e vir para o estado de justificado, você não consegue herdar, então, a salvação. E a pergunta é feita: qual é o método que eu vou utilizar, então, para sair de pecador para perdoado? De sair de ímpio para justificado? De sair para criatura para filho de Deus? Será que o método de se tornar justo é através das obras da lei? Não. Nós sabemos que anteriormente, há muito tempo atrás, Deus, através de Moisés, entregou os mandamentos. Ainda uma contagem externa diz que são 613 preceitos, mas nós temos lá os 10 mandamentos, a lei, dada por Deus, perfeita, boa. E no pensamento comum, às vezes a pessoa pensa, poxa, a Bíblia cita lá os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, eu vou cumprir aquilo, logo eu saio desse estado de pecador e venho para o lado justificado. Por quê? Porque eu cumpri várias normas e agora eu mereço a salvação, mereço a vida eterna. Mas será que essa é a conclusão correta de como ser salvo? Não. Esse não é o método ideal que você vai conseguir a salvação. Guilherme, então você quer dizer que eu cumprindo toda a lei, eu não consigo ser salvo através disso? Eu digo que não. E não só eu digo, mas é a Bíblia que me dá esse amparo. Então, aonde está falando isso, Guilherme? Lá em Gálatas capítulo 2, verso 16. Olha lá, Ismael, o que diz? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado. O que é ser justificado? Adriano, ajuda nós. Justificado. Culpado e você agora se tornou justificado. Isso. Justificação é o ato de Deus pela qual o ser humano pecador ímpio passa a ser perdoado e apto para a vida eterna. E ele fala ali então, em Gálatas 2, verso 16, que o homem não é justificado por... Olha só que interessante, tantas pessoas que têm a sua esperança em praticar obras da lei, em não matar e não roubar com a intenção de ser salvo. Não quer dizer que essas leis são erradas, claro que não. São boas, são corretas, mas para a salvação, para a justificação, para te tirar do lamaçal do pecado e te passar para o reino de Deus, essa lei não consegue te ajudar. Não foi esse o método que o Senhor escolheu para justificar o homem, né? E fala que foi pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Mais uma vez repetindo, pois por obras da lei ninguém será justificado. Cumprindo os 10 mandamentos, meu querido, você não será salvo. Você vai viver a vida toda com essa esperança. Eu vou cumprir os mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu não faço coisa errada. Quando chegar lá, após a morte, aí eu vou merecer a vida eterna. O Senhor vai pegar, vai pesar minhas obras numa balança, e se ele ver que eu fiz mais coisas boas, ele vai me mandar para o céu, logo eu mereço. Mas não foi esse o método, irmãos, que a Bíblia escolheu. Ainda lá em Gálatas 2, 21, ele fala, Gálatas capítulo 2, verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se o modo do ser humano se tornar justo é através de cumprir a lei, Cristo morreu em vão. Quando você coloca suas esperanças em seus atos e fala, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ser salvo. Não, eu vou fazer isso aqui para alcançar a salvação. Isso é uma ofensa a Deus, uma ofensa a Jesus. Porque se através da lei, se através dos 10 mandamentos, o homem conseguisse alcançar a salvação, então por que Deus mandou o seu filho, se fez carne, foi humilhado, morreu aqui? Para que isso?
Se tinha como ser salvo fora de Jesus, se tinha como ser salvo através da lei. Então ali a Bíblia é clara em dizer que se a justiça é pela lei, Cristo morreu em vão. Pode falar, Adriano. Isso, vamos ler isso também aqui, né? Então, a salvação não é através das obras da lei. Então alguém pode pensar assim, então a salvação não é pelas obras da lei, a Bíblia deixa claro, mas a salvação então é pelas boas obras, obras que a gente pratica, eu sendo uma pessoa boa, eu sendo uma pessoa justa, eu não tiro o do pobre, eu não engano as pessoas, eu não fico devendo ninguém, eu não roubo, eu não mato, logo eu fazendo essas coisas, fazendo caridade, sendo uma pessoa piedosa, amigável, gente boa, isso vai fazer eu entrar no céu. Será que é esse o método também? Esse é o método correto pelo qual a gente pode ser justificado? É através das boas obras? E o que é obra? Obras são atos que a gente faz, seja tanto também em pensamentos, e obras também se referem a ações que praticamos. Então, boas obras significa fazer coisas boas para as pessoas, para com Deus, e a salvação não é através das boas obras. Aí entra Efésios capítulo 2, que o Adriano citou. Efésios capítulo 2, verso de 8 a 9. Que diz assim, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a lei, mediante as obras, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem de obras. Não é você ser uma pessoa boazinha, que é algo muito bacana, muito excelente. Tem outras funções, mas uma pessoa boazinha, isso, praticar coisas boas, não pode levar essa pessoa para o céu. Não pode fazer essa pessoa ser salva. Essa pessoa pode ter vivido a vida toda fazendo caridade, ajudando as pessoas, tirando do seu bolso e ajudando os pobres. A vida toda fazendo isso. Se ela não tomar a sua decisão através do método correto, essa pessoa não vai para o céu. Porque essa pessoa ainda é pecadora. E no céu não entra pecadores com pecados. Por mais que essa pessoa foi gente boa, é dito a Bíblia que se ela quebrar um mandamento da lei, ela é culpada de toda a lei. Então não adianta você falar, eu não mato, eu não roubo. Mas se você for maldizente, pensa mal e fala mal dos outros, você é culpado do resto da lei toda. Isso é dito claramente em Tiago 2,11. Vê se é isso, Mael. Tiago 2,11. Do versículo 10 primeiro. Tiago 2, olha só. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas as outras coisas. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então não adianta cumprir 9 e não cumprir 1. Se você quer ser perfeito através da lei, cumpra a lei 100%, e ninguém consegue cumprir 100%. Mas se alguém pudesse cumprir 100% essa lei, vamos supor, né? Isso não é possível, é uma suposição. Essa pessoa poderia ser salva, então? Por quê? Sim, mas tem uma outra resposta melhor. Se a pessoa fizesse todas as coisas boas, não errasse em nenhum ponto da lei, ela sendo um ser humano, por que essa pessoa, mesmo assim, não consegue merecer o céu? Por conta do pecado original. Esse pecado original, não tem como o ser humano sair dele, a não ser que ele nasça de novo. Por isso Jesus, ele nasceu de forma milagrosa. Jesus era um homem que nasceu de forma milagrosa, porque ele não herda esse pecado original que todo ser humano tem, né? Isso é muito importante. Então, métodos de salvação. Através das obras da lei, através de cumprir a lei? Não. Através de praticar o bem, de ser caridoso?
Não, são coisas importantes, são coisas boas, mas para alcançar o céu não prestam, não valem, porque não consegue limpar o homem, não consegue purificar o homem, não tira o homem do pecado e traz ele para a justificação eterna. A lei não foi dada a essa função. Então, irmãos, eu pergunto então, qual foi o método, qual foi o caminho pela qual o pecador é justificado? Qual foi o método escolhido por Deus? Jesus. João 14, verso 6 fala: eu sou o caminho. É eu, Guilherme? Não. É a igreja? Não. É Jesus falando isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso? A gente vê também lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha só o que diz ali. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem que é esse mediador? Ah, não é a lei? Não são as boas obras? Não. É Cristo Jesus. Não é um pastor? Não. Não é um líder espiritual? Não. Não é frequentar a igreja? Não. Não é o batismo? Não. É a ceia que nos faz essa conexão com Deus, que faz esse intermédio? Não. É somente Jesus. Há um só mediador. Então a Bíblia é clara, irmãos. Jesus, ele é a resposta para essa pergunta. Como ir para o céu? Jesus. Vamos trabalhar mais nisso. Romanos capítulo 5, verso de 6 a 10. Romanos 5, verso de 6 a 10. Olha só o que é descrito ali. Que passagem preciosa, irmãos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, mesmo ainda a gente sendo fracos, pecadores, ele, Jesus Cristo, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha essa coragem de morrer por ele. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Tá bom, Guilherme, você falou que a salvação, o caminho é Jesus. Mas ele morreu, ele quis comprar os seres humanos bons, né? É os bons que vai merecer aí essa morte dele. Ele veio para salvar pecadores, irmãos. Ele morreu ao seu tempo, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos no lamaçal do pecado. Esse é o amor grandioso de nosso Senhor Deus, que mostrou a salvação através do seu Filho. E ainda Tito, capítulo 3, verso de 4 a 5. Tito 3, 4 a 5. Olha só ele falando ali. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós. Essa passagem ela é fantástica. Ele nos salvou. Não porque a gente é bonzinho, caridoso. Não foi por conta disso. Mas foi por causa de quê, Guilherme? Então, se não foi por coisas boas, por que ele nos salvou? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você quer entrar no céu? Você precisa nascer de novo. Você quer nascer de novo? Precisa crer em Cristo como Salvador. Mas Jesus, ele nos salva de quê? Jesus nos salvou na cruz. Ele nos salva de quê, então? Da ira de Deus. Mas não é a ira de Satanás, Adriano? Não. João capítulo 3, verso 36. Olha o que diz ali. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a salvação. Quem crê em Cristo, quando partir desta vida, pode ter certeza, você vai morar com Cristo a eternidade, uma nova criação. E nunca
terá mais dor, nunca terá mais sofrimento. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em outras passagens, como Tessalonicenses vai falar que Jesus é que nos livra dessa ira. Jesus é o caminho, não tem outro. Você não vai alcançar isso botando todas as suas esperanças naquelas doações que talvez você possa fazer. Você não vai alcançar essa salvação fazendo coisas boas para todo mundo. Por mais que sejam coisas fantásticas, porque o homem não consegue merecer a salvação. Ninguém merece. A salvação é um presente, é através da graça. Quando a gente fala que a graça nos salvou, o que significa graça? É Deus nos dá algo que não merecemos. Então, se você fala que é salvo pela graça, você automaticamente está dizendo o quê? Eu fui salvo sem merecer. Está corretíssimo. Alguém merece o céu? Alguém merece a vida eterna? Não. Porque tem um pecado original e porque comete pecados, mesmo que sejam pequenininhos. E a gente viu isso aqui. Nós não merecemos. A salvação é através da misericórdia. A salvação é através da fé. A salvação é através de Jesus Cristo. Irmão, será que nós podemos ter certeza dessa nossa salvação ainda em vida? Sim. Porque não basta, eu acreditei, eu confessei, mas você vive com medo de perder a salvação a todo momento. Não, eu tenho que fazer isso aqui, senão eu vou perder a salvação. Eu preciso fazer dessa maneira, porque senão eu perco a salvação. Queridos, a Bíblia nos mostra claramente que nós podemos ter a certeza, a convicção e saber com toda a certeza que nós iremos morar no céu, que nós temos a vida eterna e que nós seremos salvos. E ela mostra passagens para isso. Não quer dizer que a pessoa viverá pecando à vontade porque ela tem certeza que é salva. Tem até que duvidar desse pensamento caso você tenha. Porque uma árvore que foi limpa, uma árvore que nasceu de novo, uma árvore que é de Deus, ela tem que dar bons frutos. Evidenciar a fé, materializar a fé através das boas obras, que não serve para te salvar, mas é muito importante para o crente. As boas obras é muito importante. Te dá galardão, te possibilita viver agradando a esse Salvador que um dia te salvou. E este foi o caminho que o Senhor escolheu para nós, o caminho das boas obras. Não com a finalidade de salvar, mas com a finalidade de lhe agradar e de louvar o teu santo nome. Guilherme, então quais são as passagens que eu posso ter certeza absoluta? Porque, Guilherme, você falando para mim da sua boca não tem muito valor. Porque eu acredito na Bíblia e não apenas no que o homem fala. Essa atitude é corretíssima. Não aceite qualquer coisa. Sempre confira na Bíblia. Sempre pergunta, interrogue para saber aonde está escrito na Bíblia. Para saber qual é o amparo bíblico para certas doutrinas e certas afirmações. Pode falar, Levi? Ele disse que todos que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João, capítulo 10, versículo 27 a 29. Olha o que o Levi citou ali. Essa passagem, irmão, vocês podem marcar, tá? Porque se alguém perguntar se você tem certeza da sua salvação e você respondeu, não, eu tenho certeza sim, ele vai te falar, rapaz, você está se achando muito. Você acha mesmo que você vai para o céu? Você pode mostrar essa passagem para ele. João, capítulo 10, verso 27 a 29. Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, a nossa salvação não está firmada nas forças dos nossos braços, pelas nossas atitudes. A nossa salvação está firmada na mão de Jesus. Então, filho, se você creu em Cristo, tome posse e alegria dessa salvação. Se alegre, fique contente, porque você foi salvo. Você irá morar no céu. Partindo desta vida aqui, você vai para o lado bom da coisa.
Você foi liberto de uma condenação eterna, de um lago de fogo que a gente tratou hoje cedo. Tá bom, Guilherme, você me mostrou João capítulo 10, 27 a 29. Tem outra passagem que pode aprovar, confirmar a minha esperança em Jesus, que pode me mostrar que a salvação está nele e não está em mim, que pode mostrar que eu, a partir do momento que eu crio, eu sou um salvo e posso desfrutar dessa felicidade. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz ali. Jesus mais uma vez falando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o crer sempre está relacionado. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se você creu, você saiu daqui e veio para cá. Você saiu de pecador, condenado ao inferno, debaixo da ira de Deus, para salvo, para filho de Deus, para alguém que vai morar no céu. Não porque você merece, nós não merecemos, mas por conta da salvação que vem através de Cristo Jesus. O sangue de Cristo derramado sobre você purifica você dos seus pecados. Ele pode te tornar justo, mesmo você não sendo perfeito. Ainda tem outro, 1 João, capítulo 5, verso 13. Olha só o que diz ali. João, ele escreve algumas coisas ali para um determinado grupo de pessoas. E que pessoas são essas? Essas coisas vos escrevi a vocês. A vocês quem? Que creem no nome do Filho de Deus. Vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para que saibam que têm a vida eterna. Então, se você anda ficando triste ou preocupado demais, porque tudo que você faz, será que eu vou perder a salvação? Esqueça isso. A salvação é garantida através de Jesus. E, Guilherme, isso é um problema. Guilherme, você falando que a salvação está garantida em Jesus, quer dizer então que o ser humano vai continuar pecando. Porque se a salvação está nele e não em nós, então eu posso pecar, que no final de tudo eu ainda vou ser salvo. E como eu disse, irmãos, isso não é um pensamento bíblico, não é correto. E eu duvidaria até se você realmente foi regenerado. Duvidaria até se realmente você saiu desse estado de pecador e passou para o estado de filho de Deus. Porque talvez você foi convencido e por isso está com essa ideia. Porque um filho de Deus não deve viver na prática do pecado. A Bíblia é muito clara nisso, nos mostrando que um salvo não pode andar em trevas. Então, analise a sua vida como cristão. Será como que você está andando com o Senhor teu Deus? Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, vem respondendo essa pergunta. Olha o que Paulo fala ali. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele diz, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Nós falamos que a salvação é através da graça. Nós éramos pecadores, tínhamos pecado. A graça de Deus, que é um favor imerecido, abundou, superabundou, cobriu todo esse pecado. Então, vamos dizer o quê? Vamos continuar pecando para que a graça ainda aumente em nossas vidas? Ali ele vai trazendo uma pergunta e ele dá a resposta. É um duplo não, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Nós morremos para o pecado. A partir do momento que você creu, saiu desse local e veio para esse local, você morreu para o pecado. Então, irmãos, vamos procurar viver na prática de boas obras. Não para merecer ou para dar manutenção à nossa salvação, mas porque nós fomos preparados para isso. É Efésios capítulo 2, verso 10. Nós somos feitos para isso, né? E muitas passagens falam dessa forma. Agora coloca para nós Tito 2, de 11 a 12. Tito 2, verso 11 a 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E olha o que a graça nos ensina. Olha o que a graça nos educa. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Você é um salvo? Você tem essa convicção?
Viva de maneira sensata, justa e piedosa. Não aceite as suas vontades, aqueles desejos que te levam para o pecado. Não use da liberdade da salvação para dar ocasião à carne. E a Bíblia é muito clara em tudo isso. Então, irmãos, hoje esse tutorial você aprendeu que todos são pecadores. Você aprendeu que os métodos para a salvação, o único método correto e que realmente funciona é através de Jesus Cristo, é através de crer, através do arrependimento, é através da confissão. Quando lá em Atos, capítulo 16, verso 30, o carcereiro pergunta o que deve fazer para ser salvo, qual que é a resposta? Verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Ué, Guilherme, então eu crendo em Cristo, automaticamente toda a minha família vai ser salva? Automaticamente não. Mas você é a porta. Através de você ter se convertido em sua família, você agora pode levar essa mensagem, que sua família precisa desse Redentor, assim como você obteve ele, que a sua família, os seus parentes, seus vizinhos precisam dessa salvação. Então agora que você é salvo, a sua família tem um porta-voz, tem um mensageiro de Deus, que é você. Essa tarefa foi dada a nós. Não deixe essa preciosidade do Evangelho guardado na gaveta. Publique, fale, peça coragem a Deus. Senhor, me dê estratégias, meu Pai, para que eu possa levar esse Evangelho para os meus amigos. Me dê estratégia para que eu possa falar desse Jesus Salvador no meio da minha família. Porque essa salvação, porque esse Evangelho é precioso demais e foi colocado nas mãos do ser humano a publicar, a levar, a evangelizar. Na grande comissão, o que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos precisam escutar esse Evangelho. E não vai ser através de mim somente, vai ser através de você. No local onde você se encontra, no local onde você está trabalhando. Tome essa coragem e você vai ver como é que você vai ser tão feliz de poder ser esse mensageiro, esse porta-voz, de anunciar abertamente. Muito foi dito aqui de falar assim: pregue a Cristo sempre e, se necessário for, use palavras, né? Falando da necessidade do nosso testemunho. Mas nós devemos falar abertamente sobre isso. Já pensou se Paulo, quando ele foi lá para o Areópago, ele fosse, eu vou levar o Evangelho e vou comportar muito bem, dar um testemunho muito bom, que as pessoas vão começar a se converter. Não foi isso que ele fez. Ele chegou, tomou a coragem de falar com aquelas pessoas, de falar do Deus desconhecido, de usar argumentos, de levar esse Evangelho através também de palavras. Porque o seu testemunho apenas, talvez, não leve alguém para a salvação. Porque mesmo a pessoa sabendo que você é alguém bom, uma pessoa que pratica e que é justo, ela não tem noção de Jesus como Salvador, a não ser que você abra a sua boca. Então tenha coragem, peça a Deus essa coragem de proclamar esse Evangelho. Por fim, irmãos, chegamos à resposta da pergunta que guiou toda esta pregação. Como ir para o céu? Como ser salvo? Como receber a vida eterna? A Bíblia responde de forma clara. Creia em Jesus Cristo, confiando nele como seu único e suficiente Salvador, e você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10 vai dizer assim. Pode colocar, Ismael, Romanos 10, de 9 a 10. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se confessa, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se arrependa dos seus pecados, confesse a ele os seus pecados, seja na sua casa, seja às vezes falando com alguém aqui desta igreja, confesse os seus pecados. Creia em Cristo como mediador, aceite essa salvação, viva a felicidade dessa salvação, busque fazer o que agrada ao nosso Deus. E você um dia estará comigo eternamente
no céu. Não comigo, mas com Jesus, mas também com a Artisa, com a Lenita, com o irmão Vantuí, com o Adriano e com muitos outros aqui que também já passaram por essa aceitação. Estaremos todos juntos na eternidade. Em nome de Jesus, amém.